sábado de decepção. Depois da goleada da Alemanha na última terça-feira, o Brasil perde no jogo contra a Holanda, que sai da Copa do Mundo de cabeça baixa, em quarto lugar. Você vai ver ainda nessa edição do Jornal da Cultura. Argentinos invadem a cidade do Rio de Janeiro para acompanhar a final amanhã no Maracanã. Em Blumenau, a colônia alemã não tem dúvida da vitória e já comemora o tetra. Polícia de São Paulo prende 20 envolvidos em facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. No noticiário internacional, mais de 130 palestinos morrem nos ataques de Israel contra a faixa de Gaza. O Catar instala sistema de refrigeração nos estádios já de olho na Copa de 22. Moradores da Vila Madalena, bairro tradicional paulistano, se despedem dos dias de festa na Copa Brasileira. Olá. Sábado de muitas prisões pelo país. Enquanto isso, em Santos, o ex-goleiro Edinho continua detido. O Tribunal de Justiça de São Paulo revoga a prisão preventiva de Edinho, filho de Pelé. O ex-goleiro do Santos deve permanecer preso até pelo menos segunda-feira num distrito policial. Há um mês, ele foi condenado a 33 anos de prisão por envolvimento no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foi transferida para o Rio de Janeiro a ativista Sininho, presa hoje em Porto Alegre. Elisa Quadros é acusada de participar de uma quadrilha armada e de atos de vandalismo durante protestos na capital carioca. Outros 18 manifestantes também foram detidos. Foram apreendidos explosivos, armas, computadores e celulares. A Polícia Civil de São Paulo faz operação contra a facção criminosa que age dentro e fora de presídios. Foram 20 prisões só hoje. Ao todo, são 38 detidos desde o início da semana. Foram apreendidos cadernos com a contabilidade da quadrilha, armas e grande quantidade de drogas e munição. Enterrado hoje em São Paulo, o corpo do médico e comentarista de futebol da Rede Bandeirantes, Osmar de Oliveira, de 71 anos. Ele tinha câncer na próstata e estava internado no Hospital AC Camargo. Das notícias nacionais, a gente vai para Israel, onde os ataques do Exército da Aeronáutica já deixaram mais de 130 mortos em território palestino na faixa de Gaza. Pelo menos 920 pessoas ficaram feridas, entre elas mulheres e crianças. Os aviões de Israel atacaram uma mesquita e um centro para pessoas com deficiência, matando 2 mulheres. Em retaliação, o movimento islamita Hamas lançou vários foguetes contra o aeroporto internacional Ben Gurion, na região de Tel Aviv, mas o alvo não foi atingido. Outro foguete deixou 3 feridos no posto de gasolina de uma cidade israelense a 30 quilômetros de Gaza. As forças de Israel dizem ter atingido mais de 1.000 alvos militares. Mas em Gaza, a realidade é outra, com casas e mesquitas destruídas. A ONU informou que os bombardeios israelenses contra residências em Gaza podem violar as leis de guerra e a legislação internacional sobre direitos humanos. Segundo a Convenção de Genebra, bombardear casas constitui uma violação das regras que limitam ataques em locais com fins militares. A comunidade internacional pediu um cessar-fogo, mas a possibilidade foi descartada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. No Afeganistão, a crise política e eleitoral que ameaça o país teve mediação do secretário de Estado norte-americano. O secretário de Estado John Kerry foi procurar um acordo entre os candidatos à presidência do Afeganistão. Depois da visita, os 2 candidatos concordaram com uma ampla auditoria do resultado das eleições que tinham várias denúncias de fraude na votação. A auditoria começa em 24 horas e a posse do novo presidente foi adiada para o começo de agosto. O interesse do governo norte-americano é evitar a crise política no país, que pode fortalecer grupos como a Al-Qaeda, ocupando o território afegão. Na Ucrânia, milhares de habitantes deixam as cidades para fugir dos confrontos entre tropas do exército e os rebeldes pró-Rússia. Na cidade de Donetsk, as ruas e casas ficaram vazias depois da fuga de mais de 70 mil habitantes. As tropas ucranianas não tiveram trabalho para invadir a cidade localizada na região que é reduto das forças separatistas pró-Rússia. O porta-voz do Serviço de Segurança e Defesa da Ucrânia afirmou que outra cidade, Mariinka, permanece sob controle rebelde, apesar do ataque da noite passada, que atingiu vários prédios. Na capital, Kiev, o governo ucraniano resiste às pressões europeias e russas e se nega a considerar um cessar-fogo. Isso enquanto os rebeldes não aceitarem as condições de ceder o controle da fronteira com a Rússia e liberar todos os reféns.
O Catar testou o primeiro sistema de refrigeração em espaços ao ar livre, já com olhos na Copa do Mundo de 2022. Em Doha está um dos protótipos construídos pelo país, capaz de controlar a temperatura mesmo em ambientes totalmente abertos. Bem-vindos à primeira fanzone climatizada e ao mesmo tempo ao ar livre. O objetivo é utilizar o experimento em estádios que irão receber jogos da Copa do Mundo de 2022 no país árabe. O ambiente externo é relativamente quente e úmido. No ambiente interno, como se pode ver, o clima é muito confortável, então posso dizer que é realidade. Estamos desenvolvendo, evoluindo e inovando a tecnologia. O Catar prometeu à FIFA que os 12 estádios que irão receber as partidas do Mundial terão uma temperatura de aproximadamente 26 graus. Para este pequeno país, que fica no meio do deserto, onde as temperaturas no verão batem os 50 graus, o projeto é resultado de ambição e tecnologia. Eu gosto do ar-condicionado, sei que estão testando e realmente faz frio aqui. Isso é bom, porque o calor lá fora está terrível, então espero que funcione para a Copa do Mundo de 2022. Mas muitos pensam que os sistemas de resfriamento não são viáveis, que além de serem custosos, agridem o meio ambiente devido ao alto custo de energia. Acredito que poderia funcionar em áreas pequenas, mas não para o Mundial, por exemplo. Com métodos iguais a este, parece um pouco complicado e pouco realista pensar que podemos esfriar um estádio com 40 ou 50 mil pessoas. Mas isto não é problema para a multimilionária Catar, sempre disposta a diminuir as temperaturas do deserto em busca de sucesso no Mundial. Agora a gente fala de um futuro nada animador. Metade da população mundial vive hoje em área urbana. E segundo a ONU, a concentração nas cidades deve aumentar e muito até 2050. Veja aí. Antônio Pereira é um dos cerca de 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Ele mora no extremo leste da capital paulista. Trabalha como porteiro em um conjunto residencial da Zona Sul. Entre a ida e a volta, gasta pelo menos 2 horas por dia, porque depende de 2 linhas de ônibus. É um intervalo de ônibus que ela demora e quando não vem lotado, né? Em 1950, 746 milhões de pessoas viviam em áreas urbanas. Hoje são cerca de 3 bilhões e 900 milhões. Mais da metade da população mundial. Tóquio é a maior entre as 28 megalópolis do mundo. Eram 10 em 1990. Depois vem Nova Delhi, na Índia, e Xangai, na China. Cidade do México e São Paulo empatam em 4º lugar. Em 2050, 2 a cada 3 pessoas, ou cerca de 6 bilhões de seres humanos, estarão vivendo em cidades. A projeção é de um relatório da Organização das Nações Unidas, que alerta que os países que têm metrópoles vão enfrentar grandes desafios para produzir energia e viabilizar habitação, transporte e empregos. Para o arquiteto e urbanista Luiz Carlos Costa, professor aposentado da USP, é a participação dos cidadãos na elaboração dos planos diretores que pode gerar qualidade de vida nas cidades. O planejamento é justamente a única maneira de a gente sair para que haja continuidade da ação pública e continuidade da ação propositiva e fiscalizadora da população. Uma boa notícia para o meio ambiente. Os Correios do Paraná começam a testar um carro elétrico para fazer as entregas de emergência. A carga completa dura 8 horas e permite que o veículo rode 170 quilômetros. O custo da recarga é de R$ 4,00. O carro elétrico é o único do Paraná. Por 4 meses, período de teste, o automóvel vai ser usado pelos Correios para fazer entregas em Curitiba. Menos barulho, menos impacto ambiental e facilidade para todos. Queremos, aos poucos, provar que é possível substituir o veículo de consumo fóssil, de petróleo, para o carro elétrico. Ele não emite nenhum ruído ou poluente e tem todas as funções de um veículo com motor a combustão. O Fábio é o carteiro que vai dirigir o novo veículo. Para ele, o trabalho se transformou em uma boa oportunidade para fazer parte da história.
Eu fiquei muito feliz de estar participando de um projeto de implantação de um veículo elétrico no Brasil, saber que são poucos e a oportunidade é grande de você estar participando de um projeto que prevê grandes coisas para o futuro. E a seguir, uma entrevista no estúdio sobre a integração promovida pela Copa do Mundo e mais. Cientistas querem reproduzir a ararinha azul, uma espécie brasileira considerada oficialmente extinta. Restaurante por quilo com fartos buffets de salada tem se tornado a opção preferida para o almoço do brasileiro que procura cada vez mais ter uma alimentação saudável. Mas na hora de montar o prato, nem todo mundo consegue fugir da tentação das gorduras. Muitos sabores, muitas opções, mas nem todas fazem bem à saúde. Se preocupar com a alimentação é um hábito cada vez mais comum. Como hoje é sábado, eu peguei batata frita, mas eu tenho que seguir uma dieta da nutricionista. Evita a gordura. Mas sempre um pouquinho deve ter. Uma pesquisa realizada pelo Ibope a pedido de uma empresa de Vale Alimentação mostra que 56% dos brasileiros acreditam manter uma alimentação saudável, mas 42% dos entrevistados disseram não se sentir bem dispostos logo depois do almoço. A pesquisa revela também que na hora de comer fora, o brasileiro costuma optar pelo restaurante por quilo, principalmente por oferecer uma gama completa de saladas, carnes e até frutas. Mas mesmo diante de tantas opções, os nutricionistas têm notado que o brasileiro mudou de hábito na hora de fazer o prato. A combinação arroz e feijão é ótima nutricionalmente e cada vez mais as pessoas têm deixado isso, sem contar frutas, verduras e legumes, que se a gente for colocar aí na ponta do papel, menos da metade da população consome a quantidade adequada realmente do que a gente precisaria. Para uma alimentação balanceada, os nutricionistas recomendam dividir o prato em 4 partes e preencher 2/4 com legumes e saladas, 1/4 com alimentos ricos em carboidratos, como arroz e macarrão, e outro 1/4 com carnes sem muita gordura. Quem segue a dica sente a diferença. A digestão é melhor, fico com mais energia. Introduzir esse tipo de hábito na população é um desafio para o país. Descuidar da alimentação pode trazer graves consequências no futuro. Colesterol alterado, diabetes, os números estão revelando aí que a gente já está tendo consequências, inclusive na faixa etária de crianças.
Olha, dentro de campo não teve jeito, amargamos mais uma derrota. Isso a gente mostra daqui a pouquinho os detalhes do jogo de hoje entre a seleção brasileira e a Holanda. Mas antes, a gente fala sobre um lado positivo da Copa do Mundo fora dos gramados. Como o Mundial conseguiu unir as famílias brasileiras, trouxe mais integração entre pais, filhos, avós, primos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora em psicologia Rosa Macedo, que é coordenadora do Núcleo de Família e Comunidade da PUC de São Paulo. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. Prazer é meu. Queria começar perguntando o seguinte, essa integração que a Copa do Mundo traz, dura depois do Mundial ou é só na hora da festa, do oba-oba? Deveria, né, Gabriela? Eu acho é uma preocupação que nós todos temos muito como terapeutas, como educadores mesmo, é que a família procure intencionalmente esses momentos para estar junto, principalmente para trocar opinião, para conversar. E a Copa, esse evento, que é um evento mundial, etc., mostrou que é possível e que é interessante, que é gostoso, que as pessoas curtem e tal. Né? Mas não precisa ter um evento mundial desta importância. A gente pode encontrar alguma coisa um pouquinho menor, né? Justamente porque as famílias encontrem motivos, não é, para estar juntos, sobretudo para conversar, trocar opinião. E é possível aproveitar esses momentos como pretexto para falar de outras coisas, para discutir valores, para discutir... Exatamente. Então, qualquer coisa que acontece ao redor pode ser aproveitado. Uma notícia de jornal, um fato que aconteceu, por exemplo, numa escola, um filme, um jogo mesmo, um jogo eletrônico desse que a meninada adora, qualquer uma dessas possibilidades, qualquer uma dessas situações, são situações que podem disparar uma conversa. Quer dizer, o importante é saber conversar. Falta conversa? Em geral, os pais ficam muito preocupados, porque estão sempre muito ocupados, e ficam muito preocupados em saber se as crianças estão indo bem na escola, se está tudo bem, se não sei o quê. Então, fazem inquérito, em vez de fazer conversa, né? Foi bem na escola? Aham. Gostou do filme? E aí você, eles não respondem, eles não falam. Quer dizer, então, não é fazer esse tipo de pergunta, mas é conversar, quer dizer, dialogar, falar de coisas. Como é que está sendo? Você está vendo Malhação, por exemplo, para adolescente? Como é que é? O que está acontecendo? Que tipo de programa que é? Quer dizer, mostrar curiosidade por aquelas situações, por aquelas coisas que interessam para os jovens ou que interessam para a criança. Quer dizer, o adulto precisa encontrar oportunidades de entrar no universo das crianças, de encontrar a oportunidade de estar próximo, de ter coisas que interessam a eles. Esses assuntos todos, inclusive, nos preocupam muito. E a gente, inclusive, a partir do dia 20 ao dia 24, agora de julho, nós vamos ter um congresso enorme de terapia familiar aqui no Brasil, e onde a gente vai discutir todos esses assuntos, porque a gente está muito preocupada em termos de orientar as famílias, dar apoio. Da falta do diálogo. Porque a vida, principalmente nas cidades grandes, é muita correria. Não é? É tudo muito apressado. Mas mesmo entre tantas atividades, precisa colocar o filho na agenda? Colocar o filho na agenda. Né? Outro dia, então, alguém disse, mas que esquisito colocar filho na agenda. Eu digo, meu bem, mas se não colocar na agenda e esperar que as agendas naturalmente se encontrem, nunca vão se encontrar. Cada um hoje tem muitas atividades. Muitas. E as crianças também. Também. Né? Também. Então, todos. E são horários que nem sempre batem. Então, se você... Né, uma mãe que trabalha, por exemplo, tem um dia tem uma folga na hora do almoço, você vou combinar com meus filhos de tomar um lanche, sei lá, no shopping. A gente se encontra. Ou se vai sair mais cedo do trabalho, vou combinar uma ida no shopping para fazer uma comprinha com a minha filha. Enfim, é preciso ter a intenção. Então, para encerrar, quando a gente fala da Copa, é só um pretexto, né? Pode ser para ir ver o jogo juntos, mas... Exatamente, porque é um bom exemplo de que é possível, né? E então, usar justamente, aproveitar as outras pequenas oportunidades para fazer a mesma coisa que foi feito na Copa.
Doutora Rosa, muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Muito obrigada. Bom fim de semana. À disposição. Obrigada, igualmente. A vida na floresta amazônica é um dos destaques do Repórter Eco, que vai ao ar amanhã aqui na TV Cultura. Neste domingo, você vai ver um Repórter Eco diferente em meio à natureza. O filme em 3 dimensões que revela a beleza da Amazônia é um dos assuntos do programa. A coprodução Brasil e França quer conquistar o apoio do público para proteger a floresta com a maior diversidade de plantas e animais da Terra. Repórter Eco é no domingo, às 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! Uma das mais belas aves do Brasil, a ararinha azul, é considerada extinta na natureza, vítima dos caçadores e do comércio ilegal. Os cientistas de uma organização não governamental querem reproduzi-la para depois devolver a liberdade para a espécie. A história de Blue, a ingênua, brincalhona e domesticada ararinha azul, ganhou as telas de cinemas e cativou o público. Rio, a animação em 3D, produzida nos Estados Unidos e dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, expôs ao mundo a crueldade do tráfico de animais. No filme, o último exemplar macho da espécie é trazido ao Rio de Janeiro para encontrar uma namorada. Depois de muitas tentativas, a história de amor dá frutos e ganha um novo capítulo com a família na Amazônia, onde encontra outros parentes. Mas na vida real, não sobrou ararinha azul na natureza para contar esta história. A ave é nativa da Caatinga, um bioma exclusivo do Brasil. O último indivíduo em liberdade foi avistado na década de 90, em Curaçá, no sertão baiano. Hoje, a espécie é considerada oficialmente extinta na natureza pelo governo brasileiro. E a única esperança de reintroduzir a ararinha azul no seu hábitat natural é aumentar a população que vive em cativeiro. Este é o grande desafio do projeto Ararinha na Natureza, que quer devolver a espécie à Caatinga. Das 100 aves criadas em cativeiro no mundo, 10 estão no Brasil. E aqui, até agora, nenhuma teve filhotes. Eles precisam ter muita afinidade, os pares. E a gente ainda não conseguiu encontrar aqui entre os machos e fêmeas que a gente tem em cativeiro, a afinidade correta entre o macho e a fêmea para poder reproduzir. O que se pretende no futuro é a reprodução assistida, que aí a gente pode pensar em transportar, né, o material genético de um indivíduo de outro e tentar essa reprodução aqui no Brasil. A seguir, o assunto é futebol. O Brasil sai da Copa sem medalha. Os detalhes da derrota da seleção para a Holanda. E mais, a invasão dos hermanos ao Rio de Janeiro. Os argentinos estão confiantes para a final da Copa do Mundo amanhã.
O Brasil fica com a 4ª posição da Copa do Mundo. A seleção foi derrotada hoje pela Holanda. E o resultado, 3-0, fez o Brasil ter a pior defesa de um anfitrião da história das Copas, com 14 gols tomados. A torcida... E olha, os comerciantes de São Paulo sentiram no bolso mais esse fiasco da seleção, viu? As ruas da Vila Madalena, um bairro que virou o ponto de encontro durante a Copa, ficaram praticamente vazias. O dia frio em São Paulo combinou com o clima do jogo. A disputa de terceiro lugar na Copa não animou ninguém, nem mesmo no local escolhido pela FIFA, no centro de São Paulo. Nos bares sobravam mesas. Quem foi trabalhar, agradeceu. Hoje é só alegria, hoje nós estamos de camarote aqui, não tem nada para fazer. Nos outros jogos do Brasil era praticamente impossível andar por essas ruas. Uma situação bem diferente da que a gente vê hoje. E não são só os torcedores que estão em falta por aqui. A camisa da seleção virou artigo raro. Onde é que foi parar a amarelinha? Vixe. Nós até encontramos alguns torcedores fiéis. Tem que acreditar na nossa seleção, né? Mas nada como o holandês que exibiu com orgulho a camisa de sua seleção. Detalhe, autografada pelos jogadores. Quando o Brasil não está no final, todo mundo desliga, não vai mais. O holandês fica no final torcendo para o time. Na Vila Madalena, que virou ponto de concentração das torcidas em São Paulo, o uniforme mais comum foi outro. Parecia até que tinha mais policiais que torcedores. O público ficou longe das 50 mil pessoas que passavam por aqui nos dias de jogos. Segundo a prefeitura, a capital paulista recebeu quase 500 mil turistas durante a Copa. Pouco menos de 200 mil eram estrangeiros. A estimativa é que o Mundial movimentou R$1 bilhão na cidade. Foi bom, mas não tão bom quanto a gente esperava. Já os argentinos tomaram conta do Rio de Janeiro. Eles se espalharam por toda a cidade para acompanhar a final da Copa do Mundo contra a Alemanha amanhã. E uma coisa é certa, para eles não tem tempo ruim, olha aí. Eles literalmente invadiram a praia de Copacabana cantando a música símbolo da campanha da seleção nesse Mundial. E muitos ficaram por ali mesmo. Eles dormem na areia da praia ou mesmo nas ruas em torno. Outros estão acampados no sambódromo. Os carros, ônibus e trailers estão por todos os lados. As barracas de acampamento também. Gente passa vestindo só toalha de banho. O capô vira varal e o retrovisor espelho para fazer a barba. Eles vivem um verdadeiro malabarismo para estar perto da seleção argentina. Mas com uma boa dose de mate e muita música, o clima é de festa. Fala-se em até 200 mil argentinos que deixaram o país vizinho para vir torcer aqui no Brasil. A grande maioria não tem ingresso para a final. E faça chuva ou faça sol, o negócio aqui é comemorar. É o Brasil que chora! Eles não cansam, né, de cantar essa música que gruda na cabeça da gente. No sul do país, os descendentes de alemães estão confiantes na vitória da seleção do país de origem contra os argentinos. Olha aí. Na arquitetura, nas lojas, no jeito de falar e até no de vestir. A cidade de Blumenau não esconde a origem germânica, que em época de Copa do Mundo, a paixão por futebol une ainda mais as tradições. Afinal de contas, são brasileiros, mesmo quando a seleção disputa o terceiro lugar. Neucker tem sangue germânico, o avô veio da Alemanha, mas no futebol, a torcida é Brasil. A região do Vale do Itajaí foi colonizada por imigrantes europeus, principalmente os alemães, que foram os primeiros a chegar e fundaram Blumenau em 1850, hoje considerada a maior cidade do Vale. Por isso, os traços germânicos continuam vivos na cultura local. E apesar de hoje os blumenauenses torcerem para o Brasil, a maior torcida mesmo vai ser amanhã, na final da Copa do Mundo, para a Alemanha.
Sinto muito, irmãos, mas amanhã vai ser a Alemanha. Legal. Eu sou de origem alemã, falo alemão com a minha família, gosto muito da descendência da alemã, né? E eu também queria, sim, sabe, que a Argentina levasse 10 da Alemanha amanhã. Eu nem penso na Argentina, amanhã é Alemanha e Alemanha é Alemanha. Geht's los, Deutschland! Bom, boa sorte para argentinos e um pouquinho mais para os alemães amanhã. O Jornal da Cultura fica por aqui. A gente volta na segunda-feira ao meio-dia na primeira edição e às 9 da noite no Jornal da Cultura. Em clima de véspera da grande final amanhã entre Alemanha e Argentina, a gente encerra com imagens de um dos principais pontos favoráveis da realização da Copa do Mundo no Brasil, que foi a oportunidade de convivência pacífica e de confraternização entre várias nações. Uma boa noite para vocês, um bom domingo. Fique agora com o Cartão Verde, não perca. Tchau, tchau, até segunda.